Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula número 31 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar os artigos definidos e os artigos indefinidos, certo? Eu peço que vocês já peguem o caderno de vocês de língua portuguesa, né? Peguem caneta, lápis, borracha e coloquem lá o título da nossa aula, né? Aula 31, artigos definidos e indefinidos. Fiquem com o material em mãos para nós fazermos anotações durante a aula. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são reconhecer os artigos definidos e indefinidos nos textos e nas frases, né? Onde nós temos artigos definidos ou indefinidos dentro do texto ou na frase e compreender a diferença de sentido quanto ao uso dos artigos definidos e indefinidos nesse texto, nessa frase. O que é que influi no significado daquilo que o autor, né, do texto, da frase, quis nos passar ao utilizar um artigo definido ou um artigo indefinido. Tá certo, pessoal? Material nas mãos. Vamos lá, pessoal? E o que é que são, então, os artigos? Tá? Para nós compreendermos o que é que são os artigos, bem como saber diferenciar um artigo definido de um indefinido, eu trouxe uma tirinha para vocês, tá? Então, leiam aqui comigo. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Observem que aqui na fala não, é no pensamento, né? Olhem só as bolinhas aqui, que representa o pensamento. Que no pensamento do Snoopy, ele deixa entre aspas a palavrinha um e a palavrinha o. Perceberam? É a diferença da escrita? Então, ele deixou entre aspas. E esse entre aspas não é por acaso, tá? Vamos pensar juntos. Será que a frase tem um cachorro aqui querendo entrar e a frase tem o cachorro aqui querendo entrar tem o mesmo significado? Será que quer dizer a mesma coisa? Tem um cachorro querendo entrar e tem o cachorro querendo entrar na casa, né? Eu acredito que vocês já devem ter percebido que não tem o mesmo significado, né? Por quê? Porque na primeira oração, quando nós temos a seguinte fala, tem um cachorro aqui querendo entrar, pode ser qualquer cachorro que está querendo entrar na casa, né? Qualquer cachorro. Mas quando o Snoopy corrige e diz assim, não é um cachorro querendo entrar, é o cachorro que está querendo entrar. O que é que ele está dizendo? Que não é qualquer cachorro, que é um cachorro específico que quer entrar. Qual? Ele mesmo, né? Então, vocês perceberam a diferença? Que quando a fala se refere a qualquer cachorro, se utilizou a expressão um. E quando se referiu a um cachorro específico, no caso o Snoopy, se utilizou a expressão o. Tá? E estas palavrinhas, pessoal, são os artigos, tá? Qual é a função de um artigo, então? Tá? O artigo, ele serve para especificar com clareza, né, o substantivo a quem ele está se referindo, né? Porque quando eu digo assim, tem um cachorro aqui querendo entrar, esse um se refere a qual palavra? Ao substantivo cachorro. Porém, quando eu digo tem um cachorro querendo entrar, eu não tenho uma definição de qual cachorro que é, né? É uma ideia vaga, é uma ideia sem definição. Porém, quando eu digo tem o cachorro aqui querendo entrar, esse o também se refere a quê? Ao substantivo cachorro,
porém ele está especificando, né? No caso que nós estamos falando de um cão único e especial, no caso, o Snoopy, certo, pessoal? Então, o que é um artigo? Tá? O artigo é a palavrinha que antecede os substantivos, ou seja, vem antes dos substantivos, né? E designa seres determinados ou seres indeterminados, como nós vimos na oração do quadrinho, né? Um cachorro ou estava antes de um substantivo, indeterminando esse substantivo, eu não sei que cão que era. E quando nós tínhamos o na frente, né, da palavrinha cachorro, que é um substantivo, nós tínhamos uma determinação, uma definição específica de qual cachorro que queria entrar na casa, né? E é exatamente por essa definição ou indefinição do substantivo que nós dividimos os artigos em duas categorias. Os artigos definidos, que são esses aqui, o, a, os e as, podem ser pluralizados, né? Plural do os, plural do as. E os artigos indefinidos, né? Quais são? Um e uma, uns e umas, né? Então, aqui a prof já explicou a diferença, né, do definido e do indefinido. Já explicou também que esse o e esse estão antes de um substantivo, no caso cachorro, por isso ele está antecedendo um substantivo. Ok, pessoal? Anotação lá no caderninho de vocês. Então, o que é um artigo, pessoal? É aquela palavra, né? Aquela palavrinha que vem antes de um substantivo, ó, que antecede o substantivo e serve para determinar ou indeterminar esses substantivos, tá certo? Anotado? Muito bem. Então, aqui a prof separou no quadrinho para vocês compreenderem melhor, né, essas flexões que nós temos nos artigos também, tá? Então, os artigos definidos, eu posso flexioná-los em gênero, né? Eles podem ser masculinos, o e os, podem ser femininos, a e as, podem ser flexionados quanto a número, podem estar no singular ou no plural, né? Só lembrando, né, que o artigo definido, ele serve para quê? Para determinar um substantivo de modo preciso, né? Indicando tratar-se de um ser ou de algum modo que já é conhecido pelo interlocutor. O que é o interlocutor? A pessoa que está dialogando, né, conosco. No caso do quadrinho, nós tínhamos a menininha, né? Olhem só, ela está como interlocutora, ela já conhece o Snoopy, né? Então, quando a prof disse ali para vocês que o artigo definido, de algum modo, indica que o interlocutor já conhece o substantivo, é isso, né? A nossa menininha já conhecia o Snoopy, ok? Então, os artigos definidos são esses aqui. Vocês podem também fazer a tabelinha lá no caderninho de vocês. Quem não tem régua, usa as próprias linhas lá do caderno, né? Separa os que são do gênero feminino e masculino na coluna do meio, especifica o que é cada um, qual é singular, qual é plural, para vocês terem bem certinho ali quais são os definidos e como eles se flexionam, ok? Importante, pessoal, né? Os artigos, eles sempre combinam em número e gênero com o substantivo ao qual eles se referem. O que é isso, pessoal? Por exemplo, nas orações que nós usamos como exemplo, os artigos e o estavam no masculino, né, no gênero masculino, e estavam no singular, que é o número, porque eles se referiam ao substantivo cachorro. Esse substantivo cachorro é masculino e é plural, é singular.
Se ele tivesse no plural, seria os cachorros. Compreenderam? Quando a prof diz que ele tem que combinar em número e em gênero, é isso, né? Se o substantivo é masculino, eu vou utilizar um artigo masculino da tabela aqui, ó, né? O ou os. Se for feminino, eu vou utilizar um artigo feminino, a ou as. Se é no singular, artigo no singular. Se é no plural, artigo no plural. Tá certo, pessoal? Vamos ver uma diferença aqui com uma palavra feminina, né? Olhem só o que a prof trouxe para vocês. A garota observou o cão e o achou atrevido. Usei o nosso quadrinho de exemplo. Percebam que eu, a interlocutora, que criei a frase para trazer para vocês, já conheço a garota, porque eu já li a tirinha antes. Por isso, eu utilizei um artigo definido. Eu sei qual é a garota que achou o cão atrevido. Não é qualquer garota, é aquela lá, né, da tirinha. Então, eu utilizei um artigo definido, a. Por que foi feminino? Porque se refere a garota, que é uma palavra feminina. Está no singular, porque a palavra também está no singular. Ok, gente? Compreendido? Bem facinho, né? E os artigos indefinidos quais são? Um e uma, uns e umas. Eles também têm gênero, né? Ou eles estão no masculino ou no feminino. E eles também têm a flexão de número, estando no singular ou no plural. E por que é que eles são chamados de indefinidos? Porque eu não tenho uma especificação a quem ele se refere com certeza, né? Eu tenho um desconhecimento, né? Eu não tenho conhecimento anterior, como foi no caso dos artigos definidos, ok? Essa tabelinha, pessoal, vocês podem também fazer lá no caderno de vocês, né? Igual à anterior, dos definidos, para vocês terem lá anotadinho quais são os artigos indefinidos, beleza? Veja mais um exemplo, pessoal. Quero o livro. Nesse caso, esse o se refere ao livro, que é uma palavra masculina. Como eu estou utilizando o artigo definido, o interlocutor com o qual eu estou falando, ele sabe que eu estou querendo um livro específico e ele sabe qual é. Quando eu digo assim, quero o livro, ele sabe qual livro que eu quero, o interlocutor, né? É um livro específico com o qual eu já conversei anteriormente. Agora, se eu digo assim, quero um livro, olha a diferença. Pode ser qualquer livro. E qualquer livro que eu receber, eu vou ter que aceitar, já que eu não pedi nenhum livro específico, né? Isso a gente percebe através do uso dos artigos indefinidos, nesse caso, e do artigo definido, nesse caso. Então, se muda o significado de acordo com o artigo utilizado. Se eu estou falando quero o livro, é um livro específico. O interlocutor já sabe de qual livro se trata. Se eu quero um livro, pode ser qualquer livro, né? Não tem uma definição do tipo do livro que eu estou pedindo, ok? Então, concluindo a nossa aula, o que é que são os artigos, pessoal? São as palavrinhas que antecedem os substantivos, que vêm antes do substantivo. E servem para quê? Para defini-los ou indefini-los, tá? O significado de uma oração, de uma frase pode mudar de acordo com o artigo que eu vou utilizar, como nós percebemos, né? Era um cão querendo entrar em casa ou era o cão querendo entrar em casa? Eu quero o livro ou um livro, né? Tem uma diferença de significado. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Lembrando que vocês têm sempre uma atividade para fazer sobre esse assunto lá no caderninho de vocês, ok? E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau!